Uma pergunta que o pessoal faz bastante. Pô, cadê o dividendo de TRPL? Não anunciou nada ainda, tá todo mundo esperando. Isso é uma verdade. Vamos lembrar duas coisas. A gente teve o leilão, transmissão. Já falava isso antes do leilão, que talvez as empresas não pagassem dividendos. Por alguma razão estratégica, eles poderiam não pagar por conta do leilão. Aparentemente foi isso que aconteceu. TRPL saiu vencedora de 3 lotes. No dia do leilão saiu de 2 lotes, mas o consórcio Gênesis foi impedido de um dos lotes pela ANEEL e aí acabou levando o segundo lugar, que foi a Transação Paulista. Então eles saíram com 3 lotes. Investimentos altos. Eles vão precisar fazer bastante investimento. Tem mais um lote em outubro também. O que falou a CFO? Se eu não me engano, foi a CFO que falou isso. Ela falou, olha, quero dar aqui a tranquilidade para os acionistas que até o final do ano, o dividendo que está previsto no estatuto, ou seja, aquele dividendo regular, nada de extraordinário, o regular, vai ser pago. Ou seja, eu espero que até dezembro seja anunciado alguma coisa de Transação Paulista, dado que eles não anunciaram. E das elétricas, qual que você gosta mais, assim? TRPL4? Eu gosto de Transação Qual Paulista. que você gosta mais? Eu tenho as 3. De novo, só tem aquilo que eu gosto. Eu tenho as 3. Eu tenho as 3 transmissoras puras. Pura não, né? Porque pura é Taesa e Transação Paulista. Quando a gente fala pura é que só faz isso. E a Alupar acaba fazendo, se eu não me engano, 30% de geração de energia. Mas a grande parte também da receita vem de transição. Eu tenho até as 3. Por quê? Porque são empresas boas, é um segmento muito bom para pagamento de dividendo. Eu até fiz um vídeo recente que eu falei, que o pessoal me perguntou, falou, Bruno, se você fosse comprar Taesa ou Transação Paulista, hoje, o que você compraria? Aí eu tenho que dar um disclaimer aqui. Vamos lembrar que eu já tenho posição nas duas. Eu não vendi a posição em nada. E eu tenho uma posição muito mais relevante em Taesa hoje. É mais de 30% da minha carteira é Taesa. E eu tenho uma visão de que eu gosto de dar uma diversificada também. Eu não gosto de ter acumulado muito em uma só ação. Eu não vendo, eu não vou vender, longe disso, mas eu vou acabar colocando meu aporte em outra empresa. Então, dado esse primeiro motivo, Transação Paulista eu iria investir. Agora, existem outras variáveis para eu decidir investir ou não. Segunda delas, né? Preço teto. Tem oportunidade para comprar a Transação Paulista nos dias atuais? Segundo o Bruno, meu cálculo, tem oportunidade? Tem. Por quê? Porque o meu preço teto é 26. Então, se o meu preço teto é 26, R$23,90 está fazendo sentido comprar. Ah, mas pô, poderia estar 15, né? Seria melhor. Óbvio que seria. Aí meu aporte seria mais forte naquele momento. Então, entre Taesa e Transação Paulista, por questão de preço teto e por questão também da minha carteira, eu escolheria a Transação Paulista hoje. Uma pergunta que o pessoal faz bastante. Pô, cadê o dividendo de TRPL? Não anunciou nada ainda, tá todo mundo esperando. Isso é uma verdade. Vamos lembrar duas coisas. A gente teve o leilão, transmissão. Já falava isso antes do leilão, que talvez as empresas não pagassem dividendos. Por alguma razão estratégica, eles poderiam não pagar por conta do leilão. Aparentemente foi isso que aconteceu. TRPL saiu vencedora de 3 lotes. No dia do leilão saiu de 2 lotes, mas o consórcio Gênesis foi impedido de um dos lotes pela ANEEL e aí acabou levando o segundo lugar, que foi a Transação Paulista. Então eles saíram com 3 lotes. Investimentos altos. Eles vão precisar fazer bastante investimento. Tem mais um lote em outubro também. O que falou a CFO? Se eu não me engano, foi a CFO que falou isso. Ela falou, olha, quero dar aqui a tranquilidade para os acionistas que até o final do ano, o dividendo que está previsto no estatuto, ou seja, aquele dividendo regular, nada de extraordinário, o regular vai ser pago. Ou seja, eu espero que até dezembro seja anunciado alguma coisa de Transação Paulista, dado que eles não anunciaram. Uma das razões também do porquê que eu estou aportando na empresa agora, é um aporte estratégico. Perceba, eu já gosto da empresa, já tenho posição. Se a CFO falou que vai ser anunciado em algum momento, opa, deixa eu comprar antes desse anúncio. Para garantir uma maior quantidade de ações e que talvez o preço até mais atrativo, porque normalmente depois de anúncio o preço sobe, porque o pessoal vai lá e compra. E aí também olhando para essa questão de ser uma empresa agora com 3 novos lotes importantíssimos, que isso vai adicionar uma rentabilidade muito boa para a companhia e uma receita durante mais 30 anos. E eu não falo isso da minha cabeça, tá? Os analistas fizeram cálculo da TIR e da rentabilidade de que cada uma desses lotes a empresa ganhou, quanto que isso vai gerar. Comparado à taxa de juros do IPCA longa, que é o que o pessoal chama, né, de NTNB longa, 2045, 2055, vale a pena. Vale o risco que você está correndo comprar uma elétrica ao invés de investir em renda fixa, atrelada à inflação. Ou seja, se isso daqui vai adicionar rentabilidade, foi bom eles terem ganhado o lote. Então, eles vão pagar mais dividendo lá na frente, talvez o dividendo agora, no curto prazo, seja menor, vão ter muito investimento para fazer, mas continua sendo uma ótima empresa. E que é perene. Por quê? Porque renovou as concessões e vai conseguir viver por mais 30 e poucos anos. Bruno, acho que a gente não falou de Eletrobras, né? Eletrobras não falamos. É uma empresa que o Vitão acompanha bastante, também gosta, né? Ele falou da outra vez que ele veio aqui. E aí, o que a Eletrobras tem a dizer sobre a Eletrobras? Cara, Elet é aquele famoso case das empresas que eram estatais e viraram privadas, né? Essa é a grande ideia. Então, você está vendo uma busca incessante por uma melhor eficiência e corte de custos. O negócio mais importante que foi feito até agora, na minha visão, é o programa de demissão voluntária, que isso corta uma folha de pagamento gigantesca para a empresa. Vai ter um custo, eu vou errar os números, mas se eu não me engano, um custo de 1 bilhão, coisa assim, para pagar todos os encargos, tudo mais, pessoal bonitinho. Isso se paga em 12 meses de operação. Então você faz esse programa, desembolsa um caixa agora, 12 meses você paga, depois pro resto da vida você não tem mais.
Isso vai aliviando o balanço da empresa e, por consequência, vai fazendo com que as suas margens consigam aumentar cada vez mais. Margem aumentando é aquela ideia. Dividendo que pode vir. E vamos lembrar, a Eletrobras é a empresa mais importante do Brasil em termos de energia, se for colocar. Pega o portfólio da energia como um todo, a Eletrobras sempre está entre o principal ou os principais. E aí você vê, pô, uma empresa estratégica para o Brasil, importante para o território nacional, num setor perene, melhorando a sua questão de balanço, demonstrações financeiras em geral, o dividendo pode vir e deve vir, porque é o que aconteceu com todas as outras empresas. E é o que acontece com todas as outras empresas. A Eletrobras faz transmissão. Por que não paga um dividendo muito gordo hoje? Porque era inchado pra caramba, tava cheio de gente que não precisava. Por quê? Porque era uma empresa estatal. Então, melhorando, acredito que o dividendo deve melhorar. Só que eu acho que isso não é para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é. Deve melhorar, pelo menos pelas contas que fez os analistas, só lá em 2027, 2028, se tudo correr bem, você começa a ver um dividendo acima dos 10%. Então, de novo, questão de oportunidade no momento e da carteira eu não tenho. Mas assim, se tudo é certo, eu acho que é uma empresa que pode voar muito. Só que tem muito ruído, né? Assim como toda empresa. Principalmente uma empresa que foi... Toda hora o governo fala que vai... Mas não vai reestatizar. Restatizar, Não mano. vai. E pior que é uma palhaçada, né, meu? Não vai. O governo aqui, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande no país, né? Então, o cara que é um investidor aí, o cara fica louco aqui no Brasil. Não vai. O cara não sabe se vai restatizar, se vai acontecer com o Petrobras. Igual o Petrobras, tá de graça. Cara, Mas, meu, olha o risco que tem. Posso falar uma coisa? Eu acho... Tudo que a Glaze Hoffman falava no começo do ano. Dividendo é coisa do mal. Dividendo não pode. Sendo que o Brasil é o que mais recebe dividendo, né? Dividendo não pode, não sei o quê. Sabe por que ela calou a boca? Porque acho que devem ter chegado na hora falando assim, cara, pelo amor de Deus, cala a boca. Porque a gente precisa desse dividendo. Porque o governo, olha o entrave que eles estão enfrentando, olha as barreiras que eles estão enfrentando para conseguir aumentar imposto. Conseguiram um pouco? Sim. Mas olha a perda de popularidade que isso tá trazendo. Aumentar imposto. Eles querem gastar, isso não vai acabar. Os caras gastam mesmo, eles querem. Qual a contrapartida? Aumentar imposto. Opa, não estamos conseguindo. Qual que é uma outra contrapartida? Olhar e falar assim, calma aí. Se eu fizer com que Petrobras pague caminhões e caminhões de dividendo, isso vai ajudar no meu caixa. Então a minha tese é que Petrobras continua sendo uma boa pagadora de dividendo. Mesmo num governo que odeia o dividendo. Por quê? Não é porque eles querem ajudar a empresa, porque eles precisam disso. Então a minha ideia é que, e pena que eu não visualizei isso, porque senão eu teria comprado Petrobras no começo do ano, é que a R$22, você tinha uma margem gigantesca muito, muito boa. Margem de segurança gigantesca muito, muito boa pra comprar a Petrobras. Foi em janeiro, lá no começo do ano. Por quê? Porque era o momento onde todo mundo falava, opa, a Petrobras vai acabar, não vai mais pagar dividendo, vai voltar a investir em refinaria pra caramba. De fato, volte a investir? Volte. De fato, volta, aumenta um pouco o investimento, sai só do core de produção e exploração de petróleo. Isso vai acontecer. Mas eles não vão poder perder o dividendo, porque isso vai ser importante pro caixa do governo. É a minha opinião. Tem analista que discorda. Mas eu acho que o dividendo não vai piorar. E eles vão fazer de tudo, mesmo falando contra, eles vão continuar pagando bom dividendo. Então Você é acha fácil. Que a narrativa vai continuar a mesma? Eu acho que a narrativa pra base deles, do esquerda vermelho raivoso, é a mesma. Não é verdade. Foda-se o dividendo e tal. Mas na prática, você vai continuar vendo o dividendo aí de 20%, 25%. Isso vai continuar acontecendo, na minha visão. Não vai ser 60%. Mas não vai ser 5%, não vai ser 8%. Vai ser 20%. Ô, Brunão. É uma pena que eu não comprei no começo do ano. E eu não visualizei isso que eu tô falando. Não visualizou pensar a longo prazo, né? É porque eu que às vezes é tanta coisa, era né, tanta coisa pra ver, né? e eu acabei aproveitando o Banco do Brasil, por exemplo, que eu já tinha na carteira. O Banco do Brasil era a mesma história, lembra? Não, o Lula vai acabar com o banco, vai voltar a subsidiar crédito, vai fuder com o banco. Não aconteceu nada disso. Eu aproveitei na época, eu já tinha na carteira, né? Então dei atenção pra Banco do Brasil.